vamos ler um versículo que mostra o coração, o desejo de Deus. Todos nós temos desejos. O Salmo diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Quem pode satisfazer os desejos do nosso coração? Quem? Quem? Será que Deus, só Deus é que pode satisfazer os desejos do nosso coração? Pergunte para o irmão que agora você sabe o nome dele. Pergunte. Isso. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O óbvio está aqui. Quem pode satisfazer os desejos do nosso coração é Deus. Agora vamos inverter a pergunta. Quem pode satisfazer os desejos do coração de Deus? Será que Deus tem desejos? Será que Deus tem sonhos? Será que Ele tem expectativas? Mas quem pode satisfazer os desejos do coração de Deus? Gente, isso não será uma heresia? Nós satisfazemos os desejos do coração de Deus? Será que você pode satisfazer os desejos do coração de Deus? Deus satisfaz os nossos desejos? Agora, será que nós já satisfizemos alguma vez os desejos do coração de Deus? Abra sua Bíblia comigo nesse versículo, aparentemente estranho, mas glorioso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda-feira passada foi o dia dos namorados. Quantos aqui que receberam algum presente? Levante a mão. Isso. Quem não recebeu não precisa chorar, que um dia você vai receber. Então, mais bem-aventurada coisa é dar. Você devia ter dado para alguém, viu? Então, quando nós estamos amando, nós sempre damos, não é assim? Queremos satisfazer o outro. Quando nós amamos o Senhor, queremos satisfazê-lo também. Olha o que está escrito, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3, 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo, o sonho do coração de Deus está aqui, não querendo que nenhum pereça. Vamos dizer juntos: não querendo que nenhum pereça. Outra vez: não querendo que nenhum pereça. Qual é a vontade, o sonho que bate no coração de Deus? Qual é? Não querendo que nenhum pereça. Outra vez: não querendo que nenhum pereça. Como podemos agradar o coração de Deus? Como? Fazendo tudo para que nenhum pereça. Vamos dizer juntos novamente: não querendo que nenhum pereça. Vamos assentar. Meus irmãos, muitas vezes nós como igreja brincamos de igreja como muitos soldados brincam de serem soldados. No 7 de setembro, os soldados desfilam. É aquela parada militar, marcha, aquela cadência. Nós achamos bonito um desfile militar.
Mas quantas vezes os soldados ficam só desfilando, só desfilando, só desfilam, só desfilam e nunca combatem, nunca vão para a luta. Existem muitas ocasiões em que a igreja também só desfila, muitas vezes só treina, limpa a arma, sabe manejar a arma, faz 1000 coisas, só que nunca sai para a peleja. Nesses dias o Espírito Santo tem uma palavra à nossa igreja. É quando nós falamos à igreja, não falamos ao outro irmão, fala a mim mesmo. É uma palavra a você. É aquela palavra que está dentro do coração de Deus, não querendo que nenhum pereça. Nenhum é nenhum. Quando você passa pelas ruas da nossa cidade, há vários anos, nós não tínhamos carnaval em Belo Horizonte. A igreja se uniu em oração. A igreja clamava ao Senhor. O carnaval desapareceu. Não tinha carnaval. Hoje está aí o Carnal Belô. Tanta miséria. Deus não quer que nenhum pereça. Meus irmãos, o evangelismo é levar Jesus aos outros. É aquela compulsão tão forte do coração de Deus. Quando você olha Deus enviando o seu Filho Jesus, à medida que você caminha nos evangelhos, percebe o próprio coração do Senhor. Quando você vê Jesus sendo preso, espancado, esbofeteado, cuspido, vilipendiado, pregado na cruz, não é para você dizer no seu coração, tadinho de Jesus. Não. É porque Deus não quer que nenhum pereça. Ninguém pereça. Todos os atos, gestos de Jesus foram feitos em amor. Alguns anos atrás, a Etiópia experimentou uma fome tremenda e continua sendo um país tão miserável, miserável mesmo. A renda per capita anual daquele país é tão baixa, tanta fome. Agora vamos imaginar um quadro, aquela nação faminta, que de repente fizéssemos lá um banquete, fosse colocada uma mesa enorme, mas enorme, e uma cadeira para cada pessoa, e em cima daquela mesa todo tipo de iguarias, fartura. Mas era um banquete tão bonito que na frente, ali na mesa, ao lado, à frente de cada cadeira, tivesse o nome da pessoa que assentaria ali. Aval pela prostituição, pela bebida, pelas drogas, ou por uma existência vazia, destituída de sentido, sendo que há uma mesa posta, mas os carteiros, aqueles encarregados de levar o convite, dizendo, há uma mesa posta, há um nome para você nesta mesa, o seu lugar já está reservado. O Pai Celeste não deseja que nenhum pereça, que ninguém esteja fora. Mas os carteiros não estão fazendo o seu trabalho. Tantas vezes nós, como igreja, temos nos acomodado em ficar só cuidando das 99 ovelhas que já estão dentro do aprisco. Conheço alguns irmãos de tanto comer já estão estourando. Ou seja, a nossa igreja oferece mantimento espiritual. Nossas mensagens são bíblicas. Há os grupos de crescimento, há discipulado, há envolvimento, todos os dias. Mas muitas vezes nós temos irmãos gordos espiritualmente.
Muitas vezes na mesma casa, debaixo do teto, ele não entrega o convite para outra pessoa dizendo: o seu lugar está na mesa reservado. Meus irmãos, é inconcebível que sejamos filhos de Deus e que as nossas forças, nossa energia, nossa capacidade, o nosso melhor seja para o Senhor. O Senhor Jesus falou: se me amais, fareis o que eu vos mando. E o que Ele nos manda não é, Ele já preparou tudo, o banquete já está preparado. O que Ele nos manda é entregar o convite, é chegar para a pessoa, entregar o convite, levar o convite. Nós queremos começar, irmãos, em nossa cidade. Daqui eu posso ver parte de Belo Horizonte. Quando subirmos lá para o novo templo, há uma varanda enorme, há uma torre bem alta, e naquela torre, durante as 24 horas, nós teremos irmãos ali ajoelhados. Haverá uma lâmpada acesa às 24 horas, 365 dias por ano, até a volta de Jesus, intercedendo pela cidade. Meus irmãos, do desejo do coração de Deus, não querendo que nenhum pereça, nenhum. É verdade que alguns vão perecer, mas não é a vontade de Deus que nenhum pereça, que todos possam ouvir. E muitas vezes nós falamos assim: mas é tão difícil, pastor. Abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. É exatamente a promessa do Espírito Santo. Há muitos que imaginam que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, são apenas para sentirmos arrepios e falar: ai, que gostoso. Não é bem assim. É para cumprirmos o desejo do Senhor. A palavra diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O primeiro lugar que Jesus disse que eles deveriam ser testemunha era onde? Em Jerusalém. Por que Jesus não começou mandando-os dos confins da terra para Jerusalém? Começar das partes mais fáceis, porque se você pudesse imaginar o que era Jerusalém. Jerusalém tinha uma religião, ao mesmo tempo que era uma cidade, era a capital religiosa. Tudo em Jerusalém girava em torno do templo. Era como se nós tivéssemos aqui no Brasil ganhar Aparecida do Norte. Ou seja, você, se for lá no dia das festas lá de Aparecida, tudo gira em torno de Aparecida. As figuinhas, os ídolos, as velas, a comida, a bebida, os hotéis, tudo ali é em função de quê? Daquela grande matriz e de um ídolo. Agora Jesus disse que os discípulos deveriam começar por Jerusalém. E Ele não disse isto muitos dias depois que havia sido morto. Não. Estava muito vivo ainda na memória dos que moravam em Jerusalém, quando a multidão, os habitantes de Jerusalém gritaram: crucificam. O status quo de Jerusalém foi abalado. Os habitantes ali eram judeus tão ortodoxos, coração duro, religiosos ao extremo, tudo girando em torno do templo. E a ordem do Senhor: vocês vão começar a pregar em Jerusalém.
O lugar mais difícil que poderia se pregar. É como se fôssemos pregar hoje em Meca, em Bagdá, em Teherã, olhando aqui no nosso país, Aparecida do Norte. Os irmãos estão entendendo? A ordem do Senhor foi: vocês vão pregar em Jerusalém. Começando em Jerusalém. Começando em Jerusalém. Porque quando Jerusalém cai, as outras cidades cairão também. E o que aconteceu? Se você abrir comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, verso 28. Atos, capítulo 5, verso 28. Atos 5, verso 28. Está escrito: os inimigos dos discípulos do povo cristão disseram assim, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses desse nome. Contudo, olha, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de oposições tremendas, está escrito: contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. O que os discípulos fizeram? Jesus não mandou que eles começassem em Jerusalém? E diz aqui o texto que eles fizeram o que em Jerusalém? Encheram Jerusalém com o quê? Com a doutrina. Quanto tempo levou isto? 10 anos? 5 anos? 1 ano? 6 meses? Não. Poucos versículos separam esse texto. Foi apenas uma questão de semanas. Sabe o que significa isso? Uma questão de semanas. Encheram Jerusalém. Ou seja, não havia um único habitante daquela cidade que não tivesse ouvido as boas novas. Encheram. E se você caminhar comigo agora no capítulo 19, Atos 19, versículo 10. Atos 19, versículo 10. Porque aqueles nossos irmãos não brincavam de ser crentes. Eles receberam a palavra do Senhor: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas olha o que diz aqui, Atos 19, 10, está escrito: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Em 2 anos, todos os habitantes da Ásia. O Espírito Santo, ele inventa, ele acrescenta alguma coisa? Não. Espírito Santo mente? Não. Se está escrito aqui que em 2 anos todos os habitantes da Ásia ouviram, é porque em 2 anos todos eles ouviram. É verdade que hoje nós temos 1000 coisas. Temos tantas maneiras para evangelizar. Temos vídeo, temos rádio, temos televisão, temos Bíblia, temos folheto, temos culto, temos pregações, temos isto, temos aquilo, temos tanta coisa. Aqueles nossos primeiros irmãos não tinham nada disso. Eles tinham um coração dizendo: Senhor, eu quero, eu vou agradar o teu coração, Senhor. Eu vou cumprir o desejo do teu coração, Senhor. Se o desejo do teu coração é que nenhum se perca, eu farei tudo. Eu oferecerei o meu melhor, a minha própria vida. Era por isso que aqueles irmãos não estavam atrelados a nada. O coração deles havia apenas uma compulsão tremenda: custe a vida, seja a morte, seja o que for, Senhor, mas eu quero agradar o teu coração. Senhor, eu não quero que nenhum se perca também. Eu vou levar o teu convite, eu vou anunciar.
Mas quantas vezes hoje nós brincamos de ser crentes, irmãos? Quantas vezes você vem apenas uma reunião por semana e diz: eu cumpri minha obrigação. Passa a semana inteira totalmente desligado do Senhor. Não abre a Bíblia, não ora, não há compromisso. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus nos deu uma promessa e Ele vai cumprir esta promessa. O Senhor tem dito que está levantando uma nova igreja para um novo templo. E eu sei que quando nós sairmos daqui e subirmos para aquele lugar, uma nova igreja, formada por crentes totalmente restaurados, comprometidos 100% com o reino do Senhor, ali estarão honrando o precioso nome de Jesus. E quem estará fazendo parte desta nova igreja? Quem? Vamos ler. Quem? Eu quero estar. Eu quero estar. Não quero ser levado pelos outros. Não quero estar no meio da multidão, os outros me empurrando. Eu quero estar na linha de frente. Quero estar pagando o preço. Quero estar ali. Quero estar agradando o coração do Senhor, para que nenhum se perca. E se nós formos contabilizar, cidade de Corinto tinha mais de 800 mil habitantes naquela época. Antioquia tinha 350 mil naquela época. Éfeso, Tessalônica, Jerusalém, mais de 2 milhões de habitantes. Milhões, todos ouviram. Será possível isto? Será possível vermos a nossa cidade, Belo Horizonte, rendida aos pés do Senhor? Não apenas é possível, é mensurável. Quando o seu coração bate com o mesmo sentimento: Senhor, eu quero cumprir o desejo do teu coração. Eu não sei o que você sente quando você vê um enterro, quando passa um féretro diante de você, quando você abre o jornal e vê lá aquela sessão necrológica. Qual o seu sentimento? Qual? Meus irmãos, nós queremos fazer de tudo para que em Belo Horizonte venha a ser muito difícil um Belo Horizontino ir para o inferno. Amém? É por isso, irmãos, este deve ser o nosso propósito primário: ser difícil as pessoas de Belo Horizonte irem para o inferno. Amém? Vai ser difícil um Belo Horizontino ir para o inferno. Amém? Diga para o seu irmão isso: vai ser difícil um Belo Horizontino ir para o inferno. Por quê? Porque nós vamos convidá-lo para a mesa. Queremos trazer a palavra, queremos levá-lo a Jesus. Mas quantas vezes nós estamos aí tão displicentes: bem, eu venho, faço meu culto e tal, vou embora, estou aí, não quero nem saber de nada, não tenho compromisso com ninguém. De janeiro até agora, mais de 2.000 pessoas fizeram a decisão aqui ao lado de Jesus. Essas pessoas estão se perdendo, porque nós temos um grupo de obreiros, sim, esse pessoal está trabalhando de noite, mas você deve estar participando, você deve ir. Quantas vezes a sua vida está aí toda enrolada, tão cheia de problemas, quando você começa a olhar só para você e diz: ai, dói aqui o cotovelo, ai, eu não tenho namorada, ai, meu emprego, meu patrão, minha escola, ai, o vestibular, é isso e aquilo. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. É verdade ou não é?
Deus não prometeu que tudo mais viria como acréscimo quando eu o buscasse em primeiro lugar. E o que é tê-lo em primeiro lugar? É ser tão apaixonado por Ele, tão cheio, dizendo: Senhor, eu quero te agradar em todas as coisas. Senhor, eu quero te fazer sorrir. Senhor, eu quero dar o meu melhor. Senhor, Tu és o mais precioso. Nós estamos tão pouquinho tempo aqui, gente. Tão pouquinho tempo. Quantas vezes você acha que vai passar a eternidade toda aqui? Não vai. Quantas vezes você está tão envolvido aí com você, minha casa, minha família, meu trabalho, meu isso. Até muitas vezes para vir à igreja você não tem nem tempo. Fica aí. Agora você pode estar certo de uma coisa. O que atrapalha a obra do Senhor não é aquilo que nós sabemos, não. É aquilo que nós não sabemos. Você sabe muitas coisas, mas você precisa saber que o diabo quer enrolar você, quer enganar a sua vida. Você precisa saber que o diabo não quer que de forma alguma você cumpra os desejos do coração de Deus. Por isso que ele busca alguma coisa muito sutil, que é a distração. Então você tem que ficar em casa assistindo televisão, porque você diz: eu trabalho a semana toda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para o clube, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair, fazer aquilo outro, eu preciso dar tempo. Quantas vezes são desculpas, e você começa até a catalogá-las dizendo: essas desculpas são verdade. Quantas vezes são engano terrível, para que você não alcance alegrar o coração de Deus. O capítulo 53 de Isaías, que descreve a morte de Jesus, termina dizendo que o Senhor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Há muitas pessoas que dizem assim: mas Jesus está prestes de voltar. Se você voltar comigo novamente a Bíblia para 2 Pedro capítulo 3, a volta de Jesus depende de quem? O versículo 12 está escrito, 2 Pedro capítulo 3, verso 12, diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vamos dizer juntos: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando, apressando a vinda dele. Diz a palavra que o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum se perca. Ou seja, o tempo que Ele estende é exatamente para levarmos a palavra. E como podemos fazê-lo? Nós encontramos na igreja, a igreja primitiva, como um paradigma para nós. Se abrirmos a Escritura em Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, nós vamos perceber como que aqueles irmãos agiam. Por que em poucas semanas toda Jerusalém ficou cheia da doutrina? Encheram a cidade, encheram. Todo mundo podia perceber, todos, a cidade toda foi cheia. Era como se hoje nós colocássemos outdoor, a camisa da gente só andasse com a camisa assim: Jesus salva, você usasse brinquinho, Jesus salva, está compreendendo? Ou seja, de toda forma, você caminhasse, vestisse essa verdade. E diz aqui a palavra, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. 4 coisas fortíssimas que aqueles irmãos faziam. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina. E a única maneira de você poder perseverar na doutrina é viver a doutrina, é conhecer a doutrina dos apóstolos.
Hoje nós encontramos tantas doutrinas aí, as coisas mais absurdas possíveis. Tanta superstição, tanto engano, e tantos enganadores por aí. Tantos falsos pastores, falsos mestres, trambiqueiros, escarnecedores. Agora, o que deve acontecer? Quando você ama o Senhor, você quer pautar a sua vida pela doutrina. Então o seu envolvimento na fé, a sua participação num dos grupos de crescimento da igreja, deve ser forte. Talvez você diz, mas pastor, eu fui num grupo de crescimento e não gostei. Então sabe o que você faz? Se você tem mais para dar, comece a participar. Muitas vezes você diz assim, mas eles estão lá no Beabá ainda, eu já estou lá no Z. Querido, participe. Quando você se isola, a Bíblia diz assim, busca o seu próprio interesse aquele que se isola. Você precisa participar da vida da igreja, falar a linguagem da igreja, porque senão fica uma coxa de retalho, um puxa para lá, outro puxa para cá e outro faz. Não é bem assim. É preciso, aqueles irmãos perseveravam na doutrina. E agora uma outra coisa, na comunhão. Vamos falar juntos? Comunhão. Outra vez? Comunhão. Sabe o que é comunhão? Imagine uma caixa d'água aqui, cheia. E do lado aqui uma outra caixa d'água, mesmo tamanho, vazia. Essas duas caixas têm comunhão? Não. Mas se você colocar aqui embaixo um cano, são aqueles chamados vasos comunicantes, não é assim? O que vai acontecer? Esta água aqui vai passar para a outra. E duas caixas d'água ligadas por um cano, as duas vão ter o quê? O mesmo nível. Meus irmãos, a força da igreja é a comunhão dos irmãos. A igreja de Lagoinha pode ser grande, e a visão que nós temos, irmãos, é de sermos uma igreja para a cidade, com milhares e milhares de membros. Mas ao mesmo tempo é tão importante que você tenha comunhão com os irmãos. Você não vai poder ter comunhão com milhares. Os estudos têm dito que você pode ter no máximo, na sua vida, se você for contar, você pode ter no máximo 30 amigos significativos. Dos 30 amigos, você vai ter 12 mais chegados. Dos 12 mais chegados, você vai encontrar 3. E dos 3, você vai ter apenas um, que você vai poder abrir o coração para ele e muitas vezes contar aquelas coisas que compreende. Agora, você precisa ter comunhão com seus irmãos. Uma das coisas que deve acontecer nos cultos é que quando o culto termina, é verdade, a gente termina meio-dia, que você tem que sair, mas comece a convidar um irmão para ir para a sua casa. Aí você diz, mas se ele for para a minha casa, pastor, ele vai comer, e nós só temos lá um franguinho, mas olha, sempre cabe mais um, ainda mais se for da igreja, não é verdade? Ou seja, comece e diz, não irmão, você hoje vai almoçar comigo. Comece a ter comunhão com ele. Algo que era fortíssimo na igreja era a comunhão. Por que nós temos aqui a cantina na igreja? Não é para ganhar dinheiro. Se fosse ganhar dinheiro, a gente fazia outras coisas que dariam muito mais dinheiro. Não é. A proposta é abrir o espaço para a comunhão. Quando você come com os irmãos, isso é tão bom. Pode comer aqui, pode comer em qualquer outro lugar. Convida para beber água na sua casa, mas já é começar alguma coisa. Ou seja, comunhão. A força da igreja é a comunhão também. Muitas vezes nós firmamos só na doutrina. Podemos ter a doutrina, mas depois cada um por si. Comunhão, comunhão. A comunhão, quando nós passamos a ser companheiros. A palavra companheiro, etimologicamente, no latim, cunepane, ou seja, aquele que come o mesmo pão no mesmo prato. Companheiro não é gente do PT, não. Quem tem que ser companheiro são os irmãos na fé. Quando você olha para o seu irmão e diz, ô companheiro, você come o mesmo pão da vida que é Jesus. Compreende? O PT precisa saber disso. Precisa entender. Mas nós temos que ter comunhão.
Fale para o irmão que está ao seu lado: eu sei o seu nome. Você chama, diz para ele. Você já esqueceu, hein? Por que aqueles irmãos encheram Jerusalém? Porque não eram dois, era uma companhia. Os irmãos perseveravam na doutrina. O que é perseverar? É querer tirar, afastar, mas ele diz: eu estou aí. Muitas vezes você não vai entender determinadas atitudes. Existe uma coisa que nós precisamos entender, porque cria tanto problema, algumas pessoas não entendem. É exatamente a questão da aprovação e da aceitação. Você aceita o irmão que está ao seu lado porque ele é seu irmão. Você não vai aceitar o seu irmão no nível da aprovação. Lá em casa nós somos 7 irmãos. Deus me deu a graça de ser o terceiro. Somos 7. A aceitação dos meus irmãos, a minha pessoa, não é pela aprovação, mas pelo fato de sermos irmãos. Muitas vezes você quer aceitar o seu irmão no nível da aprovação, ao invés do nível da aceitação. E outras vezes você diz: não, eu só posso ter comunhão com o outro se é assim, assado, se for desse jeito ou de outro. A palavra diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, e em terceiro lugar, no partir do pão. Está escrito aqui: partir do pão. Era algo singular, ou seja, o pão que representava a própria pessoa do Senhor Jesus. O partir do pão, ou seja, aquela compreensão que o outro é irmão. Queridos, e nós estamos orando. Você não sabe quantas orações estão sendo dirigidas a Deus em seu favor, para que esta palavra penetre no seu espírito, para que você possa absorvê-la. Tendo essa compreensão, Jerusalém, em questão de semanas, foi cheia da doutrina, porque os irmãos queriam agradar o coração do Pai. Por isso perseveravam na doutrina. Não era Maria, vai com as outras daqui para ali. Não era borboletando daqui para lá, atrás de pão ungido, agorada, superstições. Não era isto, perseveravam na doutrina. É assim que a Bíblia diz: eu caminho por fé, não pelo que eu sinto. E existem muitas mensagens recentes que vão ficando aí. Eu agradeço a Deus muito termos emissora de rádio evangélica, mas essa 98 que está aí é só da Universal. E se você ficar ouvindo ela ao mesmo tempo que tem muita coisa que é totalmente errado. Totalmente errado. Tão errado, se eu quiser deixar um anúncio lá, se o Billy Graham vier aqui, se o Billy Graham, o maior pregador do mundo, vier na igreja da Lagoinha, e eu quiser colocar um anúncio lá dizendo: olha, domingo que vem Billy Graham vai estar na igreja da Lagoinha, todos são convidados, eles não aceitam colocar esse aviso lá. Não há espaço algum, e eu tenho que dizer isso. Aí você fica ouvindo, ao mesmo tempo que tem hinos bonitos, daí a pouco tem tantas outras coisas. E eu não falo isso menosprezando meus irmãos da Universal. Falo isso com o coração quebrado, para que haja um arrependimento, para que haja uma aceitação, e que dentro de algum tempo aquela rádio não seja de uma denominação apenas, mas que esteja a serviço do reino de Deus. Amém. Abençoamos, não falamos mal, ao mesmo tempo diagnosticamos, como alguém que está doente, falamos: você está doente, você precisa tomar esse remédio, vai te melhorar. É por aí. Abençoamos, graças a Deus que temos. E quando começamos a ver os outros como nossos irmãos, o outro lá cheio de coisinha, cheio de coisa, mesmo lá quando você encontra aquele irmãozinho lá da Deus é Amor, olha para você e vê você de gravata, de florzinha, e diz assim: ah, crente nu dessa gravata. Você diz: ah, querido, mas me ame assim mesmo usando essa gravata. Compreende?
Ou seja, quantas vezes são as picuinhas, aquelas coisas que não são exatamente para destruir. Mas a palavra diz: perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas três coisas, a doutrina, a comunhão, o partir do pão, era alguma coisa interna. Mas através da oração, alcançava e quebrava tantas fronteiras. Hoje, se Deus quiser, no culto das 5, eu quero trazer para os meus irmãos uma revelação sobre o que significa orar nesse sentido. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante. Quando o seu coração, irmão, dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que uma prostituta se perca, que um homossexual se perca, que um ladrão se perca, que uma pessoa de vida aparentemente bonita se perca. Deus não quer. Quantas vezes nós dizemos assim: esse não serve. Jesus é o nosso modelo. E Jesus foi chamado. Os inimigos de Jesus, os opositores a ele diziam: ele é amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Quantas vezes as nossas tradições nos fecham. Quando aquela mulher de uma vida irregular veio, Jesus estava numa casa, seus pés estavam empoeirados. Ela desatou as sandálias dos pés de Jesus e com suas lágrimas lavou os pés do Senhor, enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Os religiosos ali diziam: será que ele não sabe quem é que está tocando nele? Jesus aceitava os pecadores, e ninguém era a mesma pessoa depois de ter esse encontro com Jesus. Certa ocasião, um moço ligou para um pastor pedindo que ele fosse almoçar com ele, e aquele pastor foi. Só que aquele moço, ele era homossexual. E na hora que os dois estavam ali almoçando, sentados à mesa, aquele moço disse: eu sou homossexual, eu estou com AIDS, e eu vou morrer dentro de algumas semanas. E naquela hora, o pastor começou a chorar, tocou naquele moço e disse: eu lamento muito, eu lamento muito. E dentro de alguns minutos, aquele moço abriu seu coração e aceitou Jesus como Salvador. E aquele moço disse: pastor, quando eu disse ao Senhor que eu estava com AIDS, eu fiquei olhando, vendo os seus gestos. O Senhor não afastou o prato de comida, mas eu vi os seus olhos quando o Senhor chorou, e quando o Senhor tocou em mim. E eu quero dizer que eu quero esse Deus que é o seu Deus, e que quando eu morrer, eu estarei para sempre na presença deste Deus que é o seu Deus. Nós envolvemos as pessoas ou nós afastamos as pessoas? Se eu quero agradar o coração de Deus,
A palavra diz que Ele não quer que nenhum pereça, nenhum. O convite está nas nossas mãos. Os convites estão aí. Mas quantas vezes nós, como pessoas do correio, ficamos tranquilos, sendo que há um lugar à mesa, e no lugar à mesa há o nome desta pessoa. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, busque de Deus, quem sabe o arrependimento, por tantas oportunidades que Ele tem te dado, e você não tem falado. Quem sabe dentro da sua própria casa, quem sabe seu testemunho tão legalista e religioso tem afastado as pessoas do que aproximado as pessoas. Hoje, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Começando em Jerusalém, nossa Belo Horizonte, nossa Judéia, nosso estado, Samaria, os estados do Brasil e até os confins da terra. Nossas orações podem alcançar, ou também nós podemos ir. Que o dia de hoje seja diferente na sua história. Pai, temos anunciado a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa vivificá-la, concedendo, ó Deus, aos Teus filhos aqui reunidos, uma inquietação tão grande, de levar o convite, Senhor, de levar o convite, que é lugar à mesa. Ó Deus, queremos ver Belo Horizonte, Senhor, nas favelas e nas mansões, nos presídios e nos hospitais, nas escolas e nas fábricas, nas ruas e nas praças, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja, começando aqui em Lagoinha, Senhor, com vidas tão cheias do Teu Espírito, revestidas do poder do alto, anunciando que Jesus é o lírio dos vales, é a resplandecente estrela da manhã, e que todos devem conhecê-lo. Conceda, meu Pai, uma inquietação aos Teus filhos, um compromisso tão sério, Senhor, e que esta nova igreja possa estar surgindo, Senhor, transformando cada irmão em um soldado comprometido, não num desfile, numa parada, mas que os Teus filhos estejam na linha de frente, pagando o preço, prontos a morrer e a viver pelo Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Amém.